Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo, pela oportunidade desta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para que fechem os olhos por alguns segundos. Eleve o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por nos dar o dom da vida, pela oportunidade de estarmos nessa casa abençoada, casa que sempre recebe a todos com muito carinho, com muito amor. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que somos, pelo ar que respiramos, a água que bebemos. Agradecer pelo nosso trabalho, os nossos familiares, por tudo, Senhor. Pedimos que abençoe da mesma forma os nossos irmãos mais necessitados, aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em meio à guerra e à violência. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger nessa noite e todas as noites da nossa vida. Em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, o tema de hoje são os 5 pilares do Espiritismo. A base espiritual para compreender a vida, a dor e a esperança. Todos nós, independentemente de religião ou de crença, fazemos perguntas, muitas vezes. E algumas delas são: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? São questões que a doutrina espírita entra a fundo e nos traz esse conhecimento. E eu trouxe hoje os 5 pilares do Espiritismo. São a base que sustenta o conhecimento espírita. A base que sustenta o conhecimento que Allan Kardec nos trouxe através da espiritualidade. É importante que a gente conheça essa base para que a gente possa não só conhecê-la apenas como teoricamente, mas que nós possamos utilizar elas para a compreensão da vida. E esses 5 pilares vêm nos trazer essas respostas. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, o grande momento dessa noite é que a gente possa utilizar o nosso raciocínio e a nossa compreensão. Que é isso que o Espiritismo nos traz. Ele nos cobra não uma fé cega, mas uma fé raciocinada. Aquela fé onde nós possamos ver, ouvir, compreender e aplicar em nossa vida. São todos esses passos nessa sequência. Porque não adianta a gente ter fé e não colocar ela em prática. Não adianta nós termos o conhecimento e não divulgarmos ele. Não adianta nós ganharmos a experiência e não utilizá-la. Jesus sempre nos disse que todos nós precisamos uns dos outros, por isso que ele insistia tanto. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque para a gente aprender a amar, a gente precisa do outro. A gente não consegue amar sozinho. A gente precisa do outro para poder amar. Mas é preciso que a gente compreenda. O Espiritismo é uma doutrina de entendimento. Ninguém é obrigado a ser espírita. Até porque o Espiritismo não quer reunir uma multidão de espíritas. Ele quer trazer o conhecimento, independentemente da sua religião ou da sua crença. Eu estou na doutrina espírita há mais ou menos 13 anos. Fui católico durante muito tempo. Uma família muito católica, como dizer, aqueles católicos fervorosos, né? E minha mãe sempre me ensinou. E eu estudei muito o Evangelho. Mas durante um tempo eu comecei a estudar o Evangelho e eu percebi que tinha algumas coisas que eu estudava que eu precisava entender melhor. Coisas que não faziam sentido. Respostas que eu recebia que não tinham sentido. Eu tinha o conhecimento do Evangelho, mas eu não sabia explicar. E quando a doutrina espírita abriu os meus olhos, que é isso que a doutrina faz, ela abre os olhos espirituais, para que você possa ler o Evangelho e compreender as palavras. Não simplesmente ler o Evangelho, é preciso compreendê-lo. Muitas pessoas falam assim, mas o Espiritismo não é proibido na Bíblia? Aí vem a questão. No antigo livro dedicado a Moisés, Deuteronômio e Levítico, diz que não procurai os espíritas, cartomantes, né? Dizem que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Concordo, está escrito lá.
Mas ele proibiu porque as pessoas tinham um coração muito, como é que eu posso dizer? Um coração muito mau ainda. Um coração ainda que não era aberto ao conhecimento. Utilizava em benefício próprio. Hoje em dia ainda existe isso ainda. Mas naquela época as pessoas eram muito bárbaras ainda. Não dava para entender ainda as coisas espirituais como nós conhecemos hoje, com a inteligência, com a tecnologia, com a ciência que temos hoje. Por isso que foi proibido. Mas aqui a gente vai observar que o espiritismo, que a comunicação com os espíritos não é proibida a partir de Jesus. E é isso que a gente vai compreender hoje. Por isso que nós vamos raciocinar juntos. Nós vamos trabalhar juntos no nosso entendimento, no nosso conhecimento. Então, os 5 pilares do Espiritismo, o primeiro deles é a existência de Deus. O segundo, a pluralidade dos mundos habitados. A imortalidade da alma. A comunicabilidade com os espíritos. A pluralidade das existências. Então, esses 5 pilares são 5 pilares que sustentam a doutrina espírita. São a base do conhecimento espírita. Vamos conhecer um pouco deles. A existência de Deus. Muitas religiões ainda confundem Deus com Jesus, ou dizem que Jesus é Deus encarnado. A doutrina espírita vem nos ensinar que Jesus é Jesus, Deus é Deus. Por diversas vezes, Jesus nos traz o conhecimento. Eu e o Pai somos um. Não que ele seja Deus, mas que eles estão ligados pelo mesmo princípio, com as mesmas ideias. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está falando de Deus. Então Jesus está dizendo que existe alguém maior que ele. Que ele não é Deus. Em outros acontecimentos, um jovem procurou Jesus e disse, bom mestre. E Jesus disse, bom é só um, Deus. Porque senão ele teria dito, bom sou eu. Ele disse, bom é Deus. Então ele sempre falou de Deus ou do Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não podemos confundir. Jesus tem um trabalho, uma meta dada por Deus. Mas onde está escrito isso na Bíblia? No próprio Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina a oração, que Pedro pergunta, Jesus nos dá, ele fala, Pai Nosso. Então existe alguém maior, um Pai, um Criador, que ele disse Pai Nosso, então é Pai de todos. Não só dele, mas de todo mundo. O segundo pilar, a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, a doutrina espírita nos ensina que nós vivemos em um pequeno planeta do sistema solar. E nós ainda achamos que só o nosso planeta é habitado. Ledo o engano. Porque Deus não faria um universo tão grande, com tantas galáxias, e foi descoberto tantos outros planetas iguais à Terra, semelhantes à Terra, não seria possível somente ter vidas aqui. É como se a gente construísse um prédio, né, com vários apartamentos, 18 andares, simplesmente para eu morar num apartamento. Não faria sentido. Precisaria de outras pessoas morando naquele habitat. Assim, a doutrina espírita nos traz o conhecimento dos mundos habitados. Mas está escrito isso na Bíblia? Sim. Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, o próprio Jesus confirmou o que a doutrina espírita ensina. Há muitas moradas na casa do Pai. E a doutrina espírita nos diz que a Terra é um mundo de provas e expiações. Mas que existe no nosso sistema solar planetas muito mais desenvolvidos, como Júpiter. Então, não podemos achar que simplesmente a Terra é o único planeta que existe habitantes. É muito bom saber que a gente tem uma vizinhança, né, boa por aí. Júpiter, por exemplo. Então, assim, nós temos vizinhos ao redor de nós. E depois que desencarnarmos, nós iremos para outros planetas. Depende muito da nossa vibração. Quem somos aqui, seremos da mesma forma na eternidade.
terceiro pilar, a imortalidade da alma. O que ele nos traz para a mortalidade da alma? Ele diz que nós somos seres espirituais temporariamente num corpo físico. Temporariamente. Então nós temos um prazo de validade. O nosso corpo tem um prazo para estar aqui. Essa ferramenta abençoada que Deus nos deu. Então é importante a gente aproveitar bem essa estadia aqui. Lembrando que depois do desencarne, nós continuaremos vivendo. Nós não ficaremos eternamente lá na cova esperando vir o juízo final. Nós passaremos desse plano para o outro plano. E por passar desse plano para o outro plano, é aí que devemos fazer o nosso plano aqui. Tivemos diversos trabalhadores do Cristo durante séculos vindo trazer para nós esse conhecimento da imortalidade da alma. É muito bom saber que os nossos entes queridos que desencarnaram estão vivos. E que um dia, com certeza, iremos reencontrá-los. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Porque os meus pais, eles são desencarnados. Me dá uma grande alegria saber que eles estão vivos e que um dia poderia abraçá-los novamente. Por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido. Mas está escrito na Bíblia sobre a imortalidade da alma? Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, disse Jesus. Então Deus não é o Deus dos mortos. Ele é o Deus dos vivos. Então a doutrina espírita, os ensinamentos da doutrina espírita está no Evangelho? Jesus falou sobre elas? Sim. Nada do que nós temos aqui é novo. Apenas tem que ser visto pelo lado espiritual. Entender os ensinamentos de Jesus não pelo material, mas pelo lado espiritual. A comunicabilidade dos espíritos. A comunicabilidade dos espíritos foi proibida, como eu disse no início, Levíticos e Deuteronômio? Foi. Mas se vocês entenderem e verem essa imagem, eu vou explicar para vocês e vocês vão raciocinar comigo. Porque eu li diversas vezes, estudei diversas vezes esse mesmo texto, quando eu fazia estudo de evangelização, e eu nunca compreendi ele realmente. Após alguns estudos, eu comecei a compreender. O olho abriu. E eu entendi. E eu vou explicar para vocês agora. Essa cena é uma cena da transfiguração de Jesus. É uma cena muito conhecida, né? Já passou em filmes também. O que está acontecendo ali? Num determinado tempo, Jesus pegou 3 discípulos, chamou 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, e foi ao Monte Tabor para orar. Chegando lá, Jesus se transfigurou, ou seja, ele mudou de figura. Ele ficou brilhante como o sol, e ao lado dele apareceu Moisés e Elias, com quem Jesus conversava. Aí eu pergunto, se era proibido a comunicação com os espíritos, por que Jesus fez? Porque Jesus sabia que não era proibido a comunicação com os espíritos, mas ela tinha que ser feita da forma correta. Com Jesus. Porque Jesus, quando ele veio, ele disse, não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Isso era uma lei. Mas ele disse também que faça nova todas as coisas. E aí se renovaram. Nessa mesma cena, os 3 discípulos, eles viram os 2 espíritos. Como? Tinham 2 espíritos ao lado de Jesus. Ou seja, ali é uma comunicação. Mas os 3 discípulos viram. Então os 3 discípulos eram médiuns, videntes. Que a doutrina espírita também ensina. Um outro ponto importante. Esses mesmos discípulos falaram para Jesus, Senhor, já que estão vocês 3 aqui, eu posso fazer uma tenda para Moisés, uma para o Senhor,
uma para Moisés e outra para Elias? Como assim fazer tendas? Você vai fazer uma tenda para alguém que está vivo. Então quer dizer que esses espíritos, eles eram tão visíveis, que parecia que estavam ali. Olha só, e a doutrina espírita também nos ensina isso. Dos espíritos que você pode tocar. Um outro ponto importante. Após isso, ouve-se uma voz. Este é meu filho, a quem eu amo muito. Escutai-o. E os discípulos ouviram. Então, além de médios videntes, eles eram médium audientes. Então, assim, aqui, nesse pedaço, nesse estudo, a gente já começa a compreender tudo que a doutrina espírita nos traz. Não é nada proibido. Jesus, em sua infinita bondade, nos demonstrou isso. Apenas quando estudamos, não conseguimos enxergar esses fatos. Aqui tem mediunidade, comunicação espiritual, transfiguração, espíritos totalmente como se eu estivesse vendo vocês aqui. Todo o conteúdo que a doutrina espírita nos ensina. Não há nada de novo nisso. Apenas vemos por um outro lado. Jesus, em uma das suas aparições após a morte e após a sua crucificação, ele também apareceu para os discípulos. E um deles foi Tomé, que Tomé é basicamente como nós, só acredita vendo. Então, o que ele fez? Toquem em mim. Jesus já não era mais encarnado. Ele era um espírito. Então, ele apareceu por diversas vezes para todos. E ele falou para Madalena, quando ela chegou onde estava o túmulo dele, e começou a chorar. Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Mas Jesus era Jesus, ele podia. Nada disso. Porque Jesus também disse, vós fareis tudo o que eu faço e muito mais. Se ele mesmo disse, quem sou eu para ir contra? Então é importante a gente entender que Jesus não é somente um mestre, ele é um professor, ele é um médico, ele é um educador. E ele nos trouxe tudo isso, porque ele exemplificou através das suas atitudes tudo aquilo que ele pregava. E é isso que ele espera de nós. Que nós possamos aplicar em nossas vidas aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conhece. Quando voltarmos ao mundo espiritual, nós não seremos cobrados pelo mal que fizemos apenas, mas pelo bem que tivemos oportunidade de fazer e não fizemos. Então, todo bem que possamos fazer, nós seremos cobrados pelo bem que tivemos oportunidade e não fizemos. Agora falaremos da pluralidade das existências. O último pilar. A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Então, nós temos o conhecimento de que, após diversas vidas, estamos aqui hoje, nesse lugar. Não é por acaso. É por propósito. Ninguém está aqui por acaso. Todo mundo está aqui hoje porque tem um propósito. É importante que a gente entenda que esse propósito que nós temos, nós trazemos de outras encarnações, de sucessivas existências. Porque senão, não provaria a justiça de Deus. Pensa bem, uma pessoa que nasce paralítica e eu, com tanta saúde e posso correr, é justo?
Então Deus prova a sua justiça nos dando diversas oportunidades para reparar o que fizemos no passado, para nos dar novas oportunidades, para conviver com as pessoas que convivemos. Nós não erramos o endereço. A casa onde moramos hoje, a família com quem estamos, o trabalho que temos, as pessoas com quem convivemos têm um propósito. Isso vem de outras vidas. Tudo que nós conhecemos é nosso, e isso irá para outras existências. É preciso que a gente compreenda isso, que a nossa vida não começa no berço e termina no túmulo. Ela tem diversas oportunidades, mas não podemos deixar para a próxima vida. Eu não vou conseguir agora, vou ficar mais um pouquinho, vou fazer o que eu quero. Na outra vida eu vejo isso aí. Que a gente deixa sempre tudo para depois. Por isso que Jesus falou, para nós, que precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. Reconciliar com eles enquanto estamos aqui, encarnados. Não levar para outra vida desavenças. Porque teremos outras oportunidades. Seremos outras pessoas, seja nesse planeta ou em outro planeta. Teremos outras oportunidades. Mas, depende de como sairmos aqui, teremos também dificuldades. A felicidade e a tristeza dependem das nossas atitudes e das nossas escolhas. Não vamos colocar nas mãos de Deus as nossas responsabilidades. Aquele trabalho que devemos fazer não pertence a Deus. Eu vou deixar na mão de Deus e acabou. Não. Ele te deu um cérebro, um corpo físico, oportunidade, inteligência, para que você possa se desenvolver. Não espere que o outro traga felicidade. Você precisa ser feliz. Nenhum doente cuida de outro doente. Você precisa estar bem para cuidar de um doente. E Jesus sabe que nós somos ainda muito novos ainda em conhecimento e moral. Não espíritos, somos espíritos milenares, bem antigos. Fala sobre a pluralidade das existências na Bíblia? Sim. Uma vez Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem que eu sou? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. João Batista não poderia ser, porque ele tinha acabado de desencarnar. Mas Elias e Jeremias eram profetas antigos. Como que eles falavam que Jesus poderia ser Elias ou Jeremias? Porque eles acreditavam na reencarnação. Naquela época já acreditava-se na reencarnação. E tem diversas passagens da Bíblia que falam sobre isso. Não de reencarnação, mas do processo reencarnatório. Eu trouxe um vídeo, vamos ver se ele vai funcionar. Não vai funcionar o vídeo. Que pena. Acho que é porque o PowerPoint daqui é um pouco mais antigo que o meu. Mas no livro de João, no capítulo 8, versículo de 12 a 58, Jesus está conversando com os doutores da lei e ele fala sobre Deus. Ele fala que Deus é um Pai. Ele veio enviado por Deus aos seres humanos. Então ele fala da existência de Deus a todos, que é o primeiro pilar da doutrina espírita. Jesus fala também, nessa mesma passagem que está escrito na Bíblia, ele fala também que Deus o enviou para que ele pudesse desenvolver as pessoas. Jesus veio com um propósito, o propósito de nos ensinar. Muitas vezes as pessoas ainda acreditam que Jesus veio para nos salvar. Jesus não veio para nos salvar. Ele veio para nos ensinar o caminho que nos leva à salvação. Ele veio para nos ensinar, para nos dar o cardápio, o menu, que a gente possa seguir ele e nos conduzirmos à nossa felicidade maior. Que nós possamos voltar ao mundo espiritual melhor do que chegamos aqui. Que nós possamos voltar ao mundo espiritual para trabalhar, não para dar trabalho. Então, nessa passagem, Jesus fala sucintamente dos 5 pilares da doutrina espírita. E ele diz no final assim, que pergunta, conheceste Moisés? Conheceste Abraão? E Jesus diz assim,
Antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele quis dizer? Que antes que Abraão existisse, antes que Abraão viesse à Terra, ele já existia. Como? Nessa passagem, Jesus nos fala sobre a pluralidade das existências. Jesus viveu em planetas que não existem mais. Jesus é um espírito de alta envergadura. E nós também chegaremos a ser espíritos crísticos. Depende de nós, das nossas escolhas, da nossa jornada. Por isso a pergunta, quem somos, devemos fazer para nós mesmos. Que tipo de espírito eu sou? Que tipo de espírito eu estou me tornando? Não espírita, espírito. Que tipo de espírito eu estou me tornando? Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de ser humano eu sou? E pergunte também, o que eu quero ser? Que tipo de espírito eu quero ser? De onde eu vim? A doutrina espírita nos diz que nós viemos do mundo espiritual. Nós somos seres celestiais. Somos bons por natureza. Sabe por quê? Porque Deus é bom, justo, sábio, onipotente, onipresente, onisciente. E nós somos seres divinos da criação. Porque nós somos seres criados por Deus. Somos uma centelha de luz. E sendo filhos criados por Deus, nós somos também seres de luz. Nós nos tornamos maus porque fazemos escolhas más. Nós não sabemos fazer escolhas. Infelizmente, vivemos no mundo de provas e expiações, ou como Jesus dizia, de prantos e ranger de dentes. Para onde eu quero ir depois que eu sair daqui? Se você encontrasse Jesus agora, estivesse frente a frente com Ele, e a espiritualidade te desse 5 minutos para conversar com Ele, o que você perguntaria? Qual a sua pergunta para Jesus? Pensa, uma pergunta pessoal. O que você perguntaria para Ele? Eu perguntaria da seguinte forma. Senhor, eu estou cumprindo aquilo que foi planejado? Eu estou no caminho certo? E se Ele fizesse uma pergunta para você? E Ele fizesse a seguinte pergunta. O que estás fazendo da tua existência? O que você responderia? E Ele diria para você da seguinte forma. Tudo você tem. O que mais você precisa? O que você responderia para Ele? O que você precisa? Então são perguntas e respostas que são muito individuais, são muito pessoais. Porque 5 minutos com Jesus para fazer uma pergunta teria que ser muito rápido. O que eu perguntaria? Primeiro eu abraçaria ele, né? Dava um abraço nele. Depois eu perguntaria. Mas pensa bem. Dentro desses 5 pilares que vocês aprenderam hoje, ou se vocês já sabem, reviram esses pilares. É muito difícil ser espírita. Porque o espírita, ou qualquer religião, você não pode ser o dono da verdade. Mas você precisa ser o divulgador dela. Você não tem um Deus próprio, nem um Jesus só para você. Deus e Jesus, ele pertence a todas as religiões, a todos os seres. Porque Jesus não veio para fundar religião. A única religião que Jesus deixou foi o amor. Conheço muitos ateus que praticam muito mais a caridade que muitos irmãos dentro de igreja, de templos e de centros. Então a doutrina espírita não veio para pedir para você ser espírita. Ela veio para trazer para você a verdade, o conhecimento. Cabe a cada um de nós utilizá-las
da melhor forma possível. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. E Jesus e a espiritualidade não interferem nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então a sua felicidade, a sua infelicidade, depende das suas escolhas. Tudo é questão de escolhas. Existem 2 caminhos a ser seguido: o do bem e o do mal. O da evolução ou da estagnação. Você pode escolher. Olha que bacana. Deus não vem pegar na sua mão para fazer as escolhas. Ele te dá o conhecimento e você escolhe. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Porque ela nos traz a certeza de que somos seres imortais, filhos de um Deus Criador, irmãos de Jesus. E que todos nós aqui dentro, independentemente da religião, da crença, da classe social, ou de qualquer outro, somos filhos do mesmo Pai. Começamos do mesmo ponto inicial. Uns estão à frente, outros estão atrás. Mas temos a mesma oportunidade. Jesus não se tornou Cristo. Ele caiu do céu e virou Cristo. Ele trabalhou assim como nós, viveu o que nós vivemos. Passou pelo que nós passamos. Mas ele evoluiu. Assim como Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi e tantos outros trabalhadores de Jesus. Sejamos um trabalhador também. Como mensagem final, à luz do Espiritismo, os 5 pilares nos consolam. Deus nos ampara, o Espírito é imortal, a reencarnação educa, a comunicação espiritual consola e a pluralidade dos mundos amplia nossas esperanças. Então, gostaria de agradecer a vocês, a casa pela oportunidade, pedir a todos que no retorno às suas casas levem a luz e a paz que esse centro nos dá. Muito obrigado.